Com esta proposta, presidente, o senador Paulo Bauer se consagra como o protetor das crianças de até 6 anos. É um belo projeto. Vamos ao relatório. Em análise nessa comissão para decisão terminativa, o projeto de lei do Senado 416/2011, do senador Paulo Bauer, que pretende assegurar às trabalhadoras empregadas ou avulsas com filhos menores de 6 anos o pagamento em dobro do salário família, benefício previdenciário previsto na Lei 8.213, de 24 de julho de 91. Justificando a iniciativa, o autor registra a má distribuição de tarefas entre homens e mulheres e o impacto negativo que os filhos causam quando da inserção das mães no mercado de trabalho, dificultando-lhes o acesso à carreiras bem mais remuneradas ou aos postos hierarquicamente superiores. O proponente também cria a comparação feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, entre o número de horas dedicadas por homens e mulheres às tarefas domésticas. Vê-se que as mulheres assumem quase o triplo do tempo de trabalho despendido com tarefas do lar, em relação aos homens, além de ficarem encarregadas de outros serviços externos de acompanhamento dos filhos nos cuidados educativos e de saúde. No prazo regimental não foram apresentadas emendas ao projeto. A Comissão de Direitos Humanos e Legislatura Participativa analisou a matéria, concluindo pela sua aprovação com 2 emendas. Uma altera a redação da emenda e a outra é destinada a atender às normas que regem a responsabilidade fiscal, tendo em vista que se trata da ampliação de um benefício previdenciário. Análise. O benefício do salário família insere-se nos campos do direito do trabalho e da previdência social. Normas com esse conteúdo estão entre aquelas de iniciativa comum, previstas no artigo 61 da Constituição Federal. Cabe ao Congresso Nacional a competência para legislar sobre o tema, nos termos do artigo 48 da mesma Carta. Observados esses pressupostos, temos que a proposição não apresenta vícios de inconstitucionalidade nem de antijuridicidade. Nos termos do artigo 100, inciso 1º, do Regimento Interno do Senado Federal, compete a esta Comissão de Assuntos Sociais dar parecer sobre a presente proposição. No mérito, somos favoráveis à aprovação da proposta. Trata-se de uma medida compensatória, um benefício maior para quem enfrenta maiores dificuldades e responsabilidades. Embora se saiba que esses valores deveriam ingressar integralmente na renda familiar em favor dos filhos, não se pode visualizar as famílias como um modelo único. Há, inegavelmente, um crescimento no número de domicílios sob responsabilidade das mulheres trabalhadoras. Em muitos casos, a participação do homem é mínima, tanto no trabalho doméstico como na renda familiar. E a sobrecarga econômica enfrentada pelas trabalhadoras acaba retardando ou dificultando a emancipação feminina, além de prejudicar a educação e a evolução saudável dos filhos. Cuida-se, com a proposição, de oferecer um apoio previdenciário adicional às mães trabalhadoras, empregadas ou avulsas, com idade entre 0 e 6 anos e que, em última instância, deverá resultar em benefícios para os filhos, preocupação central do salário família. Combina-se a ampliação de um benefício para trabalhadores de baixa renda com a canalização desses recursos para aquelas que, segundo as pesquisas sociais e econômicas, vêm assumindo a maior parte da responsabilidade em relação também ao maior número de crianças. É claro que esta é apenas uma medida dentro de um conjunto de iniciativas necessárias à política social de combate às desigualdades de gênero no trabalho. É preciso também combater a discriminação no acesso aos empregos e as remunerações diferenciadas sem argumentos razoáveis. Oferecer creches e apoio assistencial e melhorar a empregabilidade com oferta de treinamentos e reciclagens das cidadãs trabalhadoras. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa aprovou a matéria com 2 emendas que julgamos oportunas
e cabíveis. A primeira altera a ementa da proposição para citar a lei que está sendo modificada. A segunda cuida do impacto financeiro da medida nas receitas previdenciárias, com observância dos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Malfadada a Lei de Responsabilidade Fiscal. Voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado, número 416 de 2011, com as emendas adotadas pela Comissão de Direitos Humanos. Agradeço, senador Roberto Requião. Em discussão, com a palavra o senador Paulo Baio, autor do projeto. Senhor presidente, eu quero inicialmente registrar que eu vivo até uma condição de apreensão e de ânimo nesse momento na Comissão de Assuntos Sociais, uma vez que, se este projeto for aprovado, se o relatório do senador Requião for aprovado, eu termino este ano, o primeiro ano do meu mandato como senador, comemorando a aprovação do único projeto de minha autoria nesta casa, neste ano. Muitos estão tramitando, mas é sempre muito prazeroso poder terminar o ano com um projeto desta envergadura aprovado. Por isso, se for possível, eu quero pedir aos senhores senadores que participam desta sessão que analisem a matéria e, se possível, deliberem a respeito dela na data de hoje, sem que haja uma postergação, porque com certeza o projeto indo à Câmara dos Deputados, já que aqui ele tem a condição de deliberação terminativa, no primeiro semestre do ano que vem poderá ser analisado naquela casa e também aprovado para efeitos de sua prática e de sua aplicação na vida das trabalhadoras brasileiras. O senador Roberto Requião foi muito feliz e eu quero cumprimentá-lo pela excelência do seu relatório e me permita, senador Requião, aqui acrescentar 2 ou 3 informações que eu considero relevantes para o entendimento e a compreensão dos senhores senadores, das senhoras senadoras, acerca desta matéria. Quem instituiu o salário família no Brasil foi o presidente Getúlio Vargas, na época em que se conferiu ao trabalhador uma série de novos direitos trabalhistas. Desde lá, a legislação não foi modificada em relação a este benefício. Ele é pago tanto para a mulher como para o homem que tenham filhos com idade até 14 anos. O valor não é significativo, ele se aproxima de R$ 35 atualmente. E a mãe recebe, através do seu empregador, o valor correspondente aos seus filhos, e o pai recebe do empregador a quem ele está vinculado o mesmo valor. Portanto, se um casal tem 3 filhos, eles recebem 6 cotas de salário família. 3 por parte do pai e 3 pelo lado da mãe. O empregador, o patrão, que paga esse valor, na verdade não tem nenhuma despesa com esse pagamento. Por quê? Ao final do mês seguinte ao do pagamento, o empregador desconta o valor passado e repassado ao trabalhador da guia do INSS que ele paga ao governo. Portanto, quem paga, quem custeia o salário família é a Previdência Social, não é a empresa, não é o empregador. De outro lado, é preciso mencionar que a Constituição Federal diz expressamente que é direito de todas as crianças do país terem creche, e creche pública, e que isso é uma competência municipal. Vossas Excelências sabem que eu sou do estado de Santa Catarina, um estado que tem uma grande condição positiva em termos de economia e de atendimento social à sua população. Entretanto, nos municípios mais desenvolvidos do meu estado, ainda é difícil nós vermos e verificarmos um número tipo 60%, 70% de crianças atendidas em creches públicas. Existem inclusive municípios, senador Requião, que não alcançam 10% do número de crianças atendidas em creches públicas. Ora, se uma mulher é trabalhadora e tem 3 filhos, e 2 desses filhos, digamos, são menores de 6 anos,
Ela trabalha o dia inteiro na empresa e não tem onde deixar os filhos se não existir creche pública. O que ela faz? Ela precisa entregar as suas crianças no contraturno escolar para uma tia, para uma vizinha, para uma, digamos assim, uma pessoa que possa cuidar até eventualmente da própria família. Senão ela não consegue cumprir o turno de trabalho na fábrica, na empresa, no comércio onde ela tem o contrato de trabalho. Aí vem uma situação: se a Constituição manda manter creches e abrir creches e o poder público não consegue, nós estamos deixando de dar atenção à criança, à mulher trabalhadora, e deixando de cumprir um dispositivo constitucional. Ninguém até hoje foi penalizado por isso em nenhum município brasileiro, pelo descumprimento dessa disposição constitucional. De outro lado, é preciso mencionar que a mulher brasileira recebe em torno de 18% a 20% menos de salário do que o homem trabalhador, em média, em todas as atividades. O senador Paulo Paim, que cuida muito desse assunto de salário mínimo, de emprego, de trabalho, sabe perfeitamente disso. E todos os senhores e senhoras conhecem a realidade. A mulher ganha menos e, segundo levantamentos oficiais do governo, ela chega a trabalhar quando dona de casa, quando mãe de 2 ou 3 crianças, ela chega a trabalhar 28 horas por mês a mais, por semana a mais nas atividades domésticas. E não ganha tanto quanto o homem na atividade onde está empregada. A forma de nós compensarmos de alguma maneira essas situações é, no meu ponto de vista, fazendo com que o salário família seja pago em dobro com relação às crianças menores de 6 anos, para a mãe, não para o pai. E ainda é pouco. Mas, senador Requião, façamos um cálculo. Se uma mulher percebe R$1.000 por mês como salário líquido na empresa onde está, e se ela tiver 2 filhos ou 3 filhos com menos de 6 anos, ela vai receber 10% a mais por mês de salário. Isso é muito importante na vida dela. E mais um detalhe que é preciso esclarecer. Eu apresentei à ministra Irini Lopes esse projeto, eu fui ao governo. Eu disse, ele não é um projeto de um senador da oposição, não é um projeto que se faz e que eu quero seja aprovado para fazer discurso, ele é para fazer justiça, ele é para fazer o bem, ele é para fazer um benefício para a mulher e para a criança. E vejam, vossas excelências, se uma mulher tem filhos e é mãe solteira, o pai não está identificado ou não está a ele atribuída a responsabilidade pelos filhos, o governo, via Previdência, paga a cota de salário família para a mãe e economiza do pai. Nesse caso, o governo está tendo lucro quando a mãe é solteira. Na segunda opção, se houver um divórcio, o pai não terá a guarda dos filhos. Neste caso, ele não percebe também o salário família, apesar de pagar a pensão alimentícia correspondente a eles. Quer dizer, além de ele perder uma renda, ele ainda tem que arcar com o pagamento da pensão alimentícia. E terceiro, se houver a viuvez de uma mulher, a morte do seu marido, também as crianças perdem. E isso é injusto, porque neste caso o Estado deveria estar mais presente do que estava quando o pai era vivo. Eu tenho certeza, senhor presidente, senador Jaime Campos, que esse é um projeto que não pode merecer contestação. Em todos os contatos e conversas que mantive, ele mereceu aprovação, mereceu aplausos até, porque efetivamente ele vai, desde Getúlio Vargas, ser o primeiro projeto, a primeira lei que avança, melhora e faz mais justiça com essa importante conquista do trabalhador e da trabalhadora brasileira, que é o salário família. E como disse o senador Requião, eu quero sempre trabalhar pelas crianças, e se for aprovado esse projeto, tenho certeza que elas serão as maiores beneficiadas. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência.